Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na epístola de Tiago, no capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3. Nós começamos a estudar, a carta de Tiago há algum tempo e o capítulo 3 na semana passada. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 11 do capítulo 4. Relembrarmos aí aquilo que nós já caminhamos e avançarmos um pouco mais no estudo da palavra do Senhor. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Tiago, capítulo 3, até o verso 11 do capítulo 4. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não vos torneis muito vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos o freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, onde podemos relembrar alguns preceitos e princípios, e pedimos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, fale ao nosso coração, nos iluminando, nos edificando, segundo a Tua bondade. Perdoe, ó Deus, a nossa negligência com a Tua palavra muitas vezes. Nos ajude a inclinarmos, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente para o estudo dela nesse momento. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e assim nos conduza em novidade de vida, Pai. É o que nós clamamos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós começamos semana passada, falando aí sobre Tiago, que trata sobre a verdadeira religião. Nós já estamos caminhando com alguns temas aqui em Tiago, que aponta sobre a característica do verdadeiro crente. E nós já temos aí algumas semanas, eu vou passar aqui rapidamente os slides iniciais, que nós já vimos a semana passada, para tratar do seguinte tema com você. As características de um verdadeiro cristão. Como que eu sei que a minha religião não é falsa? Como eu sei que a minha religião não é vazia, ou que o meu cristianismo não é meia boca? Como que eu sei que eu estou vivendo de acordo com o padrão que Deus deseja de mim? E aí nós vemos que o objetivo de Tiago é justamente isso. Tiago vai escrever para o primeiro grupo de cristãos. Tudo indica que ele está escrevendo para os cristãos judeus, os primeiros que se converteram ainda em Jerusalém. Porque ele fala as 12 tribos, é assim que ele começa a sua carta. É bem no início, já para demonstrar como que deveria ser o procedimento da vida dos crentes. Então, quais são, segundo Tiago, as características de um verdadeiro cristão? Nós já trabalhamos com o capítulo 2 e vimos que como característica do verdadeiro cristão, esse cristão ele não faz acepção de pessoas. Que é justamente um grande problema para o judeu. Porque o judeu, ele pensava que a salvação era somente para eles. Mas aí Tiago diz, olha, Deus, na sua graça, através de Jesus, tem alcançado outras nações. O próprio Senhor Jesus, em conversa com Nicodemos, deixa isso claro. Que a salvação, que é fruto da graça e da ação do Espírito Santo em nossa vida, mas não é apenas para o judeu, mas é para o mundo inteiro. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo, e não apenas os judeus. Quando deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa ideia de que Deus tem escolhidos representantes de todos os povos, línguas e nações, é uma das características do cristão. O cristão ele não faz acepção de pessoas, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja judeu, seja gentil. Alcançado pela graça de Deus, somos todos irmãos. Então não há essa distinção, desde que essa pessoa tenha recebido a Cristo e viva como um cristão. Então é assim que ele vai falar, nós já estudamos isso lá no capítulo 2. A segunda característica que nós estudamos, na segunda parte do capítulo 2, é que o verdadeiro cristão, isso aqui nós estamos só relembrando, irmãos. Isso aqui mostra que o verdadeiro cristão ele possui uma fé operosa, uma fé que gera boas obras. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras, não pelos nossos méritos. Paulo mesmo já nos explica, somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas mesmo que somos salvos pela graça, o próprio apóstolo Paulo em Efésios 2, verso 8 que citei até o verso 10, vai dizer que somos salvos por essa graça, mas para as boas obras. E é justamente o que Tiago fala. Se você é um verdadeiro cristão, se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, como característica é que a sua fé te motiva a praticar boas obras. Vimos também, iniciando semana passada, na perícope que lemos, que a terceira característica
do verdadeiro cristão é que o cristão luta contra as próprias cobiças. E é sob esse subtema que nós vamos trabalhar hoje. Então, até os nossos juniores aí que estão anotando, nós vamos trabalhar aí com esse subtema. Luta contra as próprias cobiças, ou lutar contra os desejos da nossa própria carne. E aí nós vimos que, como característica do cristão, ele luta contra as próprias cobiças, e ele então busca, como vimos em Marcos, e na semana passada, usando o texto sinóptico, né, que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Ou como vimos no texto da semana passada na contrição, que é fazer morrer a nossa natureza carnal, ou como vimos hoje em Filipenses, que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, de abnegação, de abrir mão dos nossos próprios desejos para fazer a vontade de Deus. Então é nesse sentido então que começamos na semana passada, mostrar que o verdadeiro cristão, ele luta contra as suas inclinações carnais, contra a soberba, a vanglória, a difamação, a confusão, a inveja, a amargura, sentimento faccioso, mentira, contenda, prazeres carnais, infidelidade, inconstância, desprezo, e a sequência não acaba mais. E dentro então dessa luta, nós vemos que o verdadeiro cristão, ele luta primeiro contra a exaltação do eu. Então esse é o primeiro ponto aqui no nosso subtema. Que o verdadeiro cristão, ele luta contra as suas próprias cobiças. O capítulo 3 vai começar dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O padrão de Cristo é aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Jesus abriu a mão da sua glória e humildade e obediência veio pagar um alto preço em nosso lugar. Ele, sendo o próprio Deus, se fez servo. E a primeira luta contra a nossa própria cobiça é essa, a exaltação do eu. Nós vimos isso semana passada. O verdadeiro crente, ele luta contra a exaltação do eu, mas ele se coloca em humildade para servir a Deus e uns aos outros. Vimos também na semana passada que dentro dessa luta contra a própria cobiça, o verdadeiro cristão, ele luta contra o mau uso da língua e o uso da língua para o mal. Não só de falar aquilo que não se deve, mas também de não usar a língua como um mecanismo para prejudicar outros, a maledicência, a difamação. Então, esse verdadeiro cristão, ele sabe que ele tem uma luta contra a própria língua. E ele luta contra isso, ele evita as críticas, a difamação, o amaldiçoar. E o seu alvo é usar a sua língua para buscar a paz. Ou como o apóstolo Paulo vai dizer, para que seja conduzida à edificação. A nossa palavra precisa buscar a edificação dos outros. Então nós temos que lutar contra essa inclinação natural de ter um mau uso da língua e também de usar a nossa língua para o mal. Então isso nós vimos semana passada, qualquer dúvida você vai lá no YouTube lá e reveja lá. Avançando um pouco mais no terceiro ponto dessa noite, então o verdadeiro cristão, ele luta contra a produção de contendas e a produção de confusões. Veja aí o que diz o verso 13 do capítulo 3 de Tiago. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele pergunta. Lembrando que lá no capítulo 1 ele já disse, se você quer sabedoria, peça a Deus, né? Então, quem entre vós é sábio e inteligente? Então, mostre essa sabedoria e mostra essa inteligência em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, ao invés de você, com sabedoria, uma mansidão de sabedoria e um proceder condigno, se pelo contrário você tem em vosso coração inveja amargurada, sentimento de facção, faccioso, de divisão, de heresia, nem vos glorieis disso.
e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes, essa sabedoria ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento de divisão, de facção, de separação, de heresia, aí há o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Se você pediu sabedoria a Deus, e essa sabedoria que vem lá do alto, verso 17 diz, ela é pura. Depois ela é pacífica, ela busca a paz. Ela é indulgente, ela leva o prejuízo. Ela é tratável. É plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, reforçando aquela ideia da acepção de pessoas. E ela é sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para que os promovem a paz. O verdadeiro cristão, portanto, irmãos, ele luta contra a produção de contendas e de confusão. Tem pessoa que se diz crente, mas é um instrumento de contenda e confusão. A Bíblia diz, inclusive, que quando você usa a sua língua para o mal, você vai gerar contenda e confusão. E isso é uma abominação diante do Senhor. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. O verdadeiro cristão, ele não semeia contenda entre os irmãos. Mas ele busca a sabedoria que vem lá do alto, que é uma sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É verdadeira. Essa é a sabedoria do alto. Ela evita, portanto, a contenda e a confusão. Ela não semeia contenda entre os irmãos. Eu sempre uso essa analogia. Quando eu era menino, isso já faz um tempinho, sempre a gente tinha turminha lá para jogar bola na rua. Isso lá em Barretos, na década de 80, chão de terra, aquela coisa da vida raiz, né? Você pegava um terreno qualquer lá, arrancava os tocos, fazia um campinho com trave de bambu, né? E ali nós passávamos boa parte do dia. E sempre dava uma confusão na hora do jogo, né? Eu não sei o que acontece. Futebol está sempre de mão dada com a confusão. E aí sempre tem a figura do fazedor de contenda. Quando não tem contenda natural, sempre tem alguém para fazer a contenda. Era aquele garoto do risco. Garoto do risco é aquele que riscava o chão e falava assim, ó, quem for macho passa aqui. Lembra? E ficava um do lado de lá, outro do lado de cá. Aí sempre tinha um outro mais que vinha e empurrava o de cá para ele passar a risca. Isso é fazedor de contenda. Tinha uns outros que não queria mais sujar o pé e falava assim, quem for macho cospe aqui, entre um e o outro. Na hora que o outro cuspia, baixava, virava aquele rolo. As traves de bambu eram quebradas e viravam armas. Isso eu não sei se você sabe, mas o bambu corta. E vira e mexe dava aquela confusão. Fazedor de contenda. Tem gente que na igreja é um menino do risco. Ele chega para o irmão e fala assim, mas você viu? Você vai deixar? Ah, se você for... Ah, eu não sou bobo não. Se eu passava a risca. Irmãos, isso não é uma característica do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele busca a paz. A resolver problemas. A gerar comunhão, a gerar fraternidade. E não a produção de contendas e de confusão. Ele não é um fazedor de contendas, porque isso o provérbio vai nos dizer que é a abominação diante do Senhor. Então ele luta contra isso. Ele não põe fogo, ele não põe mais lenha na fogueira,
mas ele é um instrumento de paz, de pacificador. Se ele recebeu a sabedoria que vem do alto, ele vai ser, então, um pacificador, porque essa sabedoria do alto, segundo aqui o texto, ela é pacífica. Ela produz e semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ela não semeia contendas. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar. Então ele evita a inveja, a facção, a divisão, a confusão e toda espécie de coisa ruim. Quarto ponto aqui ainda dentro desse subtema. O verdadeiro cristão, irmãos, ele também luta contra os prazeres mundanos. Veja o que diz o capítulo 4. Tiago pergunta: da onde que procedem as guerras e as contendas que há entre vós? E aí ele mesmo responde: de onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Por que nós criamos confusão e geramos contenda e brigamos, criamos guerras? É por conta da nossa própria vaidade, irmãos. É por conta da inclinação do nosso próprio eu. Porque eu não luto contra as minhas cobiças. E ele vai continuar aí no verso 2. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. E você sabe que desde o início o que ele está pedindo para você pedir aqui é sabedoria. Pedis e não recebeis. Você pede sabedoria, mas não recebe, porque você pede mal. Você pede para esbanjar em vossos prazeres. Veja, por que existe então contendas e problemas entre nós? Justamente porque eu quero me satisfazer os meus prazeres. Até quando eu peço algum dom de Deus, ou eu peço uma sabedoria de Deus, não é para servir. Eu peço para me exaltar. Para que eu tenha o reconhecimento. Para que as pessoas reconheçam que eu sou alguma coisa. Ou seja, para satisfazer os meus desejos. O verdadeiro cristão, ele luta, irmãos, contra essa busca pela própria vaidade, pelos prazeres mundanos, por satisfazer esses prazeres e para esbanjar em vossos prazeres. Se nós continuarmos a leitura aqui do capítulo 4, ele vai deixar isso mais claro, quando ele diz no verso 4, infiéis, não compreendeis que a amizade de quem? A amizade do mundo é inimiga de Deus. Não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Nós cantamos aqui que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. De caminhar na sua presença, de ter comunhão com Ele, de desfrutar da sua salvação. Só que tem muito crente que na verdade deseja ser amigo dos prazeres mundanos. Porque o pecado, irmãos, o pecado não é ruim. É isso que nós precisamos entender. Por conta da nossa inclinação, por conta da nossa, dos efeitos do pecado sobre nós gostamos do pecado. Um exemplo simples. Qual programa de televisão terá mais sucesso? O programa de pegadinha, que você vê os outros fazendo mal para os outros? Ou um programa que exaltam virtudes? Qual que vai ter mais audiência? Não mintais, diga a verdade. É lógico que é o de pegadinha, é o de jogar torta na cara dos outros, fazer os outros passar vergonha. A gente gosta disso. Você perde, às vezes, horas e horas assistindo videozinho assim. Aí quando tem alguma coisa, o fulano foi orar no hospital. Você pula. Isso não tem graça. É assim. A gente gosta do pecado. Esse é o problema.
E enquanto eu não estiver ciente de que o pecado é algo que de fato me assedia e me atrai, para que eu possa cortar de vez, eu vou estar sempre sendo seduzido por ele. O verdadeiro cristão, ele luta contra os prazeres mundanos. O que mais? Depois o verso 5, 4 e 5. Nós já lemos o 4, vamos ler, continuar o 4 aí. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, nós vemos que a busca para esbanjar nos nossos prazeres, como eu já disse, é de certa forma para o engrandecimento nosso, para a satisfação nossa. Porque a amizade com o mundo, como diz o final do verso 4, constitui inimizade de Deus. E segundo o mundo, qual que é o padrão de sucesso? Abnegação, humildade, filantropia, é isso que é o padrão de sucesso para o mundo? Amar o próximo? Não. Os outros, quando você começa a agir com humildade, com abnegação, em fazer o padrão de virtudes que a Bíblia espera de você, os outros falam, você é um tonto. Você não está vendo que a pessoa, ela está te humilhando? Onde já se viu? Porque o padrão do mundo é um padrão de ostentação e um padrão de secularismo. Ele não tem um padrão do sagrado. Se você se constitui amigo do mundo, você vai seguir o padrão dele. Quando você olha o padrão do amigo de Deus, Deus manda, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Alguém te feriu uma face, oferece a outra. Alguém te roubou ou te tomou a capa, dá a túnica. A tua ira não produz a justiça de Deus. É um padrão completamente diferente. É um padrão, irmãos, não de ostentação, mas é um padrão de adaptação. É um padrão não de secularismo, segundo o padrão do mundo, mas é na contramão do padrão do mundo. Então, a quinta característica aí do verdadeiro cristão que luta contra a sua própria cobiça, é que o verdadeiro cristão, ele então vai lutar contra o padrão do mundo, que é a ostentação e o secularismo. E ele vai buscar se adequar àquilo que Deus espera dele. Um padrão, irmãos, que glorifica o Senhor, que, como diz o apóstolo Paulo, aprende a ser contente, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes, que não tem amor pelo dinheiro, pela ostentação ou pelo padrão de sucesso, de fama, que é o padrão do mundo. É completamente na direção inversa. E nós muitas vezes somos amoldados a esse padrão de ostentação e secularismo. Porque amamos mais ao mundo. Mas o verdadeiro cristão, ele está em luta contra esse padrão do mundo e buscando o padrão de Deus. Também nós podemos observar aí, na sequência do capítulo 4, verso 6, no final diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. E a parte inicial do verso 8 diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós.
Irmãos, essas palavras apontam que o verdadeiro cristão, ele está em luta contra essa falta de perseverança. Ele busca conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Ele luta para manter uma constância progressiva na comunhão e na vida com Deus. Ele não é aquele tipo de crente que numa época da vida está extremamente entusiasmado com Deus, a sua palavra e a igreja, e que dali 2 semanas você fala, cadê o fulano? A vida está muito difícil. Os espinhos começaram a sufocar os cuidados deste mundo. Ou o sol secou a boa semente e o cara desanima. E outros que vivem nessa oscilação. Não, o padrão do verdadeiro cristão, ele se sujeita a Deus. E mais, ele se achega a Deus constantemente. Ele luta contra essa falta de perseverança. Esse sobe e desce na comunhão com Deus. Esse sobe e desce na disposição para servir ao Senhor. Tem pessoas que você observa a vida cristã do cara, a vida cristã do cara é sempre o mesmo gráfico. Previsível. É sempre o mesmo gráfico. Se a sua vida fosse representada num gráfico, esse indivíduo, é o mesmo gráfico a vida inteira. O cara começa, chega, se anima, dali a pouco volta aqui embaixo de novo. Aí o cara assume o compromisso, quer pegar todos os cargos na igreja, diz que vai evangelizar até o último eleito. Dali a pouco, já está desanimado, a igreja não presta. Aí vai para outra igreja, começa de novo lá em cima, não, conta comigo que eu vou amar o Senhor e vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Dali a pouco o infeliz está no inferno de novo. É uma oscilação constante. O verdadeiro cristão, ele luta contra essa oscilação. Ele luta com a falta de perseverança. Ele busca manter o padrão de fidelidade, de comunhão, de intimidade com Deus, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, porque foi isso que Tiago disse no capítulo 1. Tende por motivo de alegria o passar por várias tribulações, provações, uma série de situações. O cristão, ele tem esse padrão de comunhão com Deus, faça chuva ou faça sol. Está o mundo acabando, mas ele continua firme com o Senhor. Ele se sujeita a Deus, ele se achega a Deus, sabendo que ao passo que essa constância de se achegar a Deus, Deus se achegará a ele. Então o verdadeiro cristão que luta contra a própria cobiça, ele luta contra essa falta de perseverança. Ele busca a constância. Irmãos, aqueles que têm aí, 10, 20 anos de vida cristã, você consegue fazer o raio-x dessa pessoa. Tem irmãos que está há 20 anos numa caminhada, às vezes até mais, e é a mesma entoada desde quando o Senhor o alcançou. A igreja já passou por crise, já passou por dificuldades, gente saiu, gente chegou e aquele irmãozinho está lá, segurando a corda, constante. Muda pastor, muda liderança, vem liderança, mas o irmãozinho está lá, perseverante, porque ele serve a Deus, ele se sujeita a Deus, ele se achega a Deus. Agora, tem outros irmãos, se tivesse carteira de trabalho, já estaria na 3ª. Se os 20 anos de igreja fosse registrado em carteira de trabalho, o cara já estaria na 3ª carteira e já quase acabando. Porque ele não para, ele não tem constância nenhuma. Tudo fere, tudo machuca, tudo não é bom, tudo não sei o quê. Ai, se é aquele pastor, que aquele pastor é isso, ou aquele é outro, aquele líder da mocidade é isso, aquele líder da UPH é aquilo.
Ele não luta contra as contendas, a confusão. Ele, na verdade, você vai pegar o raio-x dele, a vida cristã dele é uma vida constante de problemas. E ele não se deu conta que o problema é ele. É ele que não luta contra a falta de perseverança. E é por isso que ele não consegue produzir. Ele não consegue frutificar em lugar nenhum. Às vezes está há anos na igreja e você fala assim, meu amigo, quais são os seus frutos? Só tem folhas. Só que ele já falou mal dos frutos de todos os outros. O verdadeiro cristão, ele luta, irmãos, contra esse sentimento. O que mais? Final do verso 8, início do verso 9. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. O que é ânimo dobre, pastor? É o inconstante. É aquele que uma hora está animado, outra hora não está. O ânimo dele é dobre. Tem uma hora que você olha para ele, você fala, meu Deus, agora vai. Ali a pouco você olha para o cara, já desanimou de novo. Ânimo dobre. É o cara que desanima fácil. Que inclusive na perspectiva das qualificações bíblicas para exercer qualquer tipo de liderança, não pode ser. Não pode ter palavra dúbia. Não pode ter palavra dobre. Não pode ter ânimo dobre. Porque janeirão e fevereiro o cara está animado. Tema novo na igreja, vai ter acampamento de carnaval, o cara está bombando. Chega março. Cadê o fulano, gente? Desanimei. Ânimo dobre. Ele diz, pecadores, purificai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O verdadeiro cristão, ele luta contra essa falta de arrependimento que eu chamo aqui. Ele não se arrepende. Ele não purifica mais as mãos. Ele não lamenta, não chora, não se aflige pelos pecados. Ele não reconhece que precisa mudar. Ele não reconhece o pecado, ele fala, meu Deus, eu preciso lutar contra isso. Não, ele segue a vida, está tudo bem. Ele não se aflige mais. Ele, apesar de toda a prática de inconstância, ele ainda se vê feliz. Quando que o padrão de Tiago é assim, você deveria se afligir por não ter um padrão de constância diante de Deus. Por não se arrepender dessa sua falta, por esse seu ânimo dobre e por esses pecados que você tem cometido e muitas vezes vivido nesse pecado. O verdadeiro cristão, ele luta contra as suas próprias cobiças, irmãos. Ele luta contra a falta de arrependimento. Ele busca se derramar na presença do Senhor em contrição. Ele se aflige, ele lamenta, ele chora. Ele converte o riso em pranto, a alegria em tristeza, porque ele sabe que o que Deus espera de nós é um padrão de constância. Pastor, mas nós vamos pecar sempre. Claro que vamos. Mas ele busca o arrependimento. Tem cristão que já pede perdão antes de pecar. Ai, Senhor, o Senhor sabe. Ai, me perdoa, mas eu vou fazer. Perdoa, mas eu vou fazer. Isso é ânimo duro. Ai, Senhor, o pastor ainda falou domingo, mas o Senhor conhece, sabe como eu sou. Então, perdão antes, aí vai e faz. Não é um padrão do verdadeiro crente, irmãos. O verdadeiro crente, ele identifica a área que ele tem dificuldade, que o pecado o assedia, e ele foge. Ele foge. E se porventura acontece, ele lamenta, ele chora, ele se aflige.
ele confessa o seu pecado, porque ele sabe que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então ele luta contra essa falta de arrependimento. E por fim, irmãos, o verso 10 vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Mais uma vez, a ideia da humildade é apresentada. O verdadeiro cristão, na luta contra a sua própria cobiça, ele luta contra a falta de humildade. Ele sabe que a exaltação não vem dele mesmo, mas a exaltação, se porventura vier, virá de Deus. É Deus quem o exalta. Ele se humilha na presença do Senhor. Ele tem um espírito humilde, que é aquele que reconhece que é pecador e que depende de Deus para tudo. É uma dependência completa de Deus. O verso 6, ele diz: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Ele luta contra a soberba, ele luta contra a falta de humildade. O verdadeiro cristão, irmãos, dentro desse terceiro ponto que estamos estudando, ele luta contra as suas próprias cobiças. E são tantas. Ele entende que está completamente em uma batalha contra a sua própria carne. E como nós falamos hoje pela manhã na escola dominical, ele se enche do Espírito. Porque só se enchendo do Espírito ele consegue rejeitar as obras da carne e a andar no fruto do Espírito. Ele faz esse processo para mortificar a própria carne. Ele lança fora a amargura, inveja, a gritaria, ou todo pecado. Por quê? Porque o objetivo dele é ser um verdadeiro servo de Deus. Concluindo, Tiago nos exorta dizendo que, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, como ele chama, nós devemos possuir algumas características. Características essas que comprovam que somos verdadeiramente cristãos e não apenas alguém que diz ser cristão. Como cristão, não devemos apenas suportar as provações e dificuldades que ele diz no capítulo 1, mas também viver de modo digno ou condigno, procedendo de maneira que a nossa fé fique confirmada e explicitada para quem convive com a gente. Dentre as características que Tiago lista, nós já vimos algumas. Já vimos que o verdadeiro cristão, primeiro, não faz acepção de pessoas, porque segundo o capítulo 2, verso 9, isso é pecado. Ele possui uma fé que gera obras. Porque se uma fé não produz boas obras, é só religiosidade, é farisaísmo. E ele luta contra as próprias cobiças para promover a paz entre os irmãos e para viver em paz com Deus a quem ele se achega. O verdadeiro cristão, irmãos, não vive em pecado. Então, seguindo as instruções do próprio Senhor Jesus, nós devemos lutar contra as inclinações da nossa própria carne, nos negar a nós mesmos e segui-lo, como vimos em Lucas 9, como vimos em Marcos 8. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Devemos despir-nos do velho homem e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. O verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado, ele luta contra isso. Ele luta contra as suas próprias cobiças. Ele se achega a Deus, ele se sujeita a Deus, ele é amigo de Deus e não amigo do mundo. Se você quer saber, pastor, como que eu faço isso? Tiago já te deu a resposta. Peça sabedoria do alto. Aquela que é pura, que é pacífica, que é imparcial, que é cheia de misericórdia, que promove a paz.
busquem Deus. Ou como o próprio Senhor Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só em Cristo, irmãos, nós teremos força suficiente, porque como cantamos, nós não sabemos o preço que foi pago na cruz, mas sabemos que foi um alto preço, um preço de sangue, para que você não viva mais para você mesmo, para que você não viva mais para o mundo, mas para que você viva para Deus, em Deus, com Deus, e que Ele assim nos abençoe. Amém?